Nosso Evangelho de hoje é Lucas 4, de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pedira a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam indo até ele. Tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Jesus se misturava com os seus discípulos, abraçava a família de cada um, libertava quem necessitasse naquela família e a todos manifestava a urgência da missão evangelizadora expressa no gesto do serviço. A sogra de Simão Pedro, uma vez livre do seu problema físico, colocou-se à disposição de Jesus e dos seus discípulos, servindo-lhes certamente com muita fé e alegria. Essa cura deu-se depois de Jesus curar o servo do oficial romano em Mateus 8,13. O gesto de Jesus o revela como o servo, aquele que se coloca à disposição dos sofredores, libertando-os de suas mazelas e dando-lhes um horizonte novo de vida. Contudo, se mistura, mesmo num final de tarde, depois de uma longa caminhada, desgasta-se ainda mais no serviço aos necessitados. Por outro lado, sua ação exige uma resposta decisiva do outro. A sogra de Pedro, por exemplo, uma vez curada, ergue-se e põe-se a servir também. O que de graça recebeste, de graça deves dar. Assim percebe-se a continuidade do Evangelho na vida de quem se encontra com Jesus. O gesto de erguer-se, levantar-se, indica a realidade do homem novo, ressuscitado. Nessa nova condição, torna-se reflexo do servo Jesus Cristo, o Senhor. No segundo momento, muitos doentes foram a Jesus. Já era tarde, ao anoitecer. Jesus curou a todos e expulsou demônios. Aqui se revela a missão de Jesus para com todos. A casa de Simão tornou-se o lugar do encontro libertador. Quanta alegria foi colocada nas mentes e corações daquela multidão curada e livre dos demônios. A casa de Simão é sinal da igreja, que deve ser lugar vivificador da fé, propagador da esperança e libertador do amor. A igreja deve expressar a doação verdadeira de Cristo, ser serva a serviço do servo para o bem do povo de Deus e daqueles que desejam uma orientação e um acolhimento verdadeiro. Uma vez que ela possui o mesmo poder de sua cabeça, a Cristo se identifica como seu corpo, com ele forma um todo. Nunca se deve esquecer que a igreja é inseparável de Cristo e deve ser do jeito de Cristo. Jesus proíbe os demônios de falarem quem ele é. Os demônios são mostrados no texto como quem está perdido, como quem perdeu uma guerra, como quem está em retirada, porque chegou o verdadeiro guerreiro, alguém verdadeiramente forte, absolutamente poderoso. Jesus não só os expulsa, como também os impossibilita de falar alguma coisa sobre ele. Ora, calar o outro é sinal de autoridade sobre ele. Depois, não são os demônios que devem dizer quem é Jesus, mas o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Os demônios mentem em vista de si mesmos e da derrota do homem. Somente quem tem fé e está cheio do Espírito Santo
pode falar quem é Jesus. O que aconteceu após a ressurreição, por exemplo? Os demônios sabiam quem ele era, mas não tinham a intenção de falar a verdade, pelo fato de serem maus, enganadores, mentirosos, inimigos do próprio Jesus. Depois, o segredo messiânico, tão querido de Marcos, será revelado somente na cruz. E aí a gente percebe como o mundo segue esses ditames racionais que têm essa influência do mal. Jesus sempre se retira para um lugar deserto, pois precisa ficar sozinho com o Pai e o Espírito Santo. A oração é o momento de ficar com Deus e todo para Deus. Durante o dia está com Deus e para todos. À noite está com Deus e totalmente para Deus, mas sem deixar de se preocupar com todos. A oração é a coluna vertebral da alma. Sem uma verdadeira vida de comunhão com Deus, enquanto o mundo dorme, é impossível continuar firme na estrada da libertação. Jesus revela aos seus a importância de serem completamente voltados para o Pai, absolutamente decididos na oração e firmes no propósito de jamais se afastar da contemplação de Deus. Somente assim o discípulo encontrará forças para a continuidade da árdua missão evangelizadora que deve chegar a outras aldeias, isto é, a outros povos, nações, a toda a humanidade, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, Mateus 28:19. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Seu poder libertador atinge toda a natureza e todas as pessoas. Nada nem ninguém resiste ao poder de quem ama, daquele que fala somente a verdade, de quem é portador da esperança, de quem quer somente a salvação do outro. Os males físicos e espirituais não são nada diante de Deus. Aqueles que se tornam livres conquistam o direito de se tornarem discípulos, servidores da graça de Deus, tornam-se curados para curar e livres para libertar. Aprendem a ser como Jesus, um itinerante da salvação. Jesus não esbarra diante de nada, não se fixa em lugar algum, não se prende a nada. Sua missão deve chegar aos confins do mundo, a todos os povos. Ele é incansável. Por isso forma discípulos, a fim de que continue essa missão salvífica maravilhosa. Ele é absolutamente livre e todo voltado para o que deve fazer. Assim deve ser cada um dos seus discípulos. Assim devemos ser todos nós. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.